Olá, gente, tudo bem? Veja só, último vídeo para falar sobre cilindros, tá bom? Nessa playlist de geometria espacial, próximo vídeo a gente já começa estudando os cones. Bom, para a gente encerrar o estudo de cilindros, a gente vai falar sobre o volume de um cilindro. Como que eu vou fazer? Qual fórmula utilizar para a gente encontrar o volume de um cilindro? Vou fazer um convite a vocês. Sempre que a gente estuda cilindros, a gente faz uma comparação com os prismas e não vai ser diferente para a gente falar do volume. Vamos fazer um desenho rapidinho para relembrar. Eu disse para vocês que se eu tenho um prisma qualquer, eu vou desenhar aqui um prisma triangular, mas poderia ser um prisma de base qualquer, tá bom? Bom, veja só, eu tenho esse prisma triangular e chegamos à conclusão na aula que o volume de um prisma é a área da base multiplicada pela altura, tá? Vamos lá, vamos fazer a mesma coisa. Vamos imaginar o seguinte: se esse triângulo deixasse de ser um triângulo e virasse um círculo, eu deixaria de ter um prisma e teria um cilindro, não é verdade? Então, ó, eu teria um cilindro. Pronto, tá aqui feito o desenho. Né? A gente nesse cilindro tem um raio. Pronto, sua altura. Se o cilindro for reto, a altura e a geratriz tem a mesma medida. Deixa eu colocar a altura aqui, vou deixar aqui para a geratriz, porque a altura é essa distância, não é? Então veja só, se a gente tem um cilindro reto, a gente tem altura e geratriz com a mesma medida. Se a gente tem um cilindro oblíquo, não, né? Então vamos lá. Se eu sei que a área da base de um prisma depende da base do prisma, essa coisa vai facilitar ainda mais para cilindros. Porque quando eu falo no cilindro da área da base, eu sempre conheço sua base, que é um círculo. Então veja só, se o volume é dado pela área da base multiplicada pela altura, vai ficar muito fácil para a gente. Porque o volume vai ser a área da base, é a área do círculo, já que a base de um cilindro é sempre um círculo. Vai ser π vezes o raio ao quadrado, que é o raio da base, multiplicada pela sua altura. Pronto. Na maioria das vezes, as questões falam de um cilindro que é reto, tá bom? Um cilindro que é reto. Então, no caso do cilindro reto, essa altura pode ser muito bem substituída pela geratriz, não é verdade? Porque, às vezes, a gente decora a fórmula e aparece πr ao quadrado vezes h, e a questão, ao invés de dar a altura, diz que o cilindro é reto e me dá a geratriz. A mesma coisa, né? Fácil, a fórmula importante para a gente calcular o volume do cilindro é essa. Vamos aplicar em uma atividade que vai ficar melhor para vocês fixarem o conteúdo, tá bom? Deixa eu apagar esse exercício e vamos colocar aqui uma questão. Calcule o volume de um cilindro. Calcule o volume de um cilindro reto de altura h igual a 3 centímetros e raio da base r igual a 2 centímetros. Pronto, vamos resolver essa questão. Calcule o volume de um cilindro reto de altura h igual a 3 centímetros e raio da base igual a 2 centímetros. Vou fazer uma figura, mas isso não tem necessidade de você fazer na questão, não. É só para orientar vocês. A gente pode imaginar uma situação assim. Olha. Pronto. Aqui é um raio do cilindro, que a questão me diz que é 2 centímetros. Não tem escala nenhuma, é só para orientar vocês. E aqui a altura do cilindro, que é de 3 centímetros, e a questão me disse que o cilindro é reto. Então, a geratriz desse cilindro também mede 3 centímetros, não é verdade? Então, olha só. Como a questão pede calcule o volume, eu sei que o volume vai ser π vezes o raio ao quadrado multiplicado pela altura. Então, vai ser π vezes raio.
O raio é 2 centímetros, então vai ser 2 ao quadrado vezes a altura, que é 3 centímetros. Então, o volume vai ser π vezes 2 ao quadrado, que é 4, vezes 3. Portanto, o volume é 4 vezes 3, 12 π centímetros cúbicos, não é verdade? Então, olha só, algumas questões colocam assim, considere π igual a 3,14 e tal. Aí você substitui. Caso a questão não mencione, vocês podem deixar o π na resposta. Não tem problema nenhum. A não ser que seja uma proposição, uma questão ABCDE, não é verdade? De múltipla escolha, para você marcar uma delas. Às vezes a questão deixa o π na resposta, não tem problema nenhum. Então, ó, o volume é 12 π centímetros cúbicos. Simples assim, para a gente calcular o volume de um cilindro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido simples para vocês e que vocês conseguiram aprender. Um abração para vocês, minha gente. Fiquem com Deus e até a próxima.